Olá, pessoal! Bem-vindos ao Petrocast, o podcast que mais fala de Petrópolis. Meu nome é Jaciara Plácido. Eu sou o Rafael Plácido e hoje a gente recebe uma convidada que é conhecida aqui da casa. Mas, assim, mais uma vez, a gente vai ter uma entrevista muito interessante, tá? Bem-vinda, Alexandra Strick. Olá, gratidão, eu que agradeço. Ela é terapeuta tântrica. Gente, vocês não têm ideia o quanto a gente aprende para preparar as pautas do programa, tá? Isso adiciona muito, né? Nossa, Quanta a gente coisa fica assim, legal. nossa, eu nem imaginava que era isso. A gente É fica montando a muito, pauta junto, né? Muito, muito, muito interessante. Então, eu tenho certeza que vocês vão adorar o programa de hoje. Muito conteúdo interessante e... Vamos derrubar alguns mitos, né? Relacionados à massagem tântrica, né? À terapia tântrica. Sim, sim. Sim, Isso isso é muito principal, eu importante, acho, né? Quebrar os preconceitos, os mitos relacionados ao Exatamente. assunto. Né, quem já teve a oportunidade de assistir o programa dela aqui na casa, que é o do Tantra para o Mundo, já conhece um pouquinho, mas, né, quem ainda não assistiu vai ficar sabendo um pouco mais sobre E isso. tenho certeza que vai ficar curioso para assistir o E a programa da Alexandra. E a primeira pergunta é justamente isso, né, Alexandra? O que é, afinal, o Tantra? Você pode se apresentar, pessoal, né? Que o Rafa já chegar. Vamos lá, gente. Para quem não conhece, muita gente deve conhecer. Para quem não conhece. Eu sou Alexandra Strick, apresentadora do programa do Tantra para o Mundo, aqui na TVI, canal 17, todas as quintas às 21. Não poderia deixar de fazer a propaganda. Com certeza. E estamos aqui para isso também, né? Divulgar o programa. E falando um pouquinho de mim, eu me formei em massoterapeuta e quiromassagista há mais ou menos 22 anos, em Madrid, Legal. onde eu morei por 15 anos. E já desde essa época eu venho procurando algo mais, né? Veio a pandemia e aí eu caí nas mãos de uma pessoa incrível, que aí eu fui perguntar aonde eu posso fazer um curso de terapia tântrica. Eu tinha procurado no Rio, que era mais próximo. Sim, tinha um sim. em São Paulo, que era uma semana que eu tinha que ficar ausente. Eu não posso ficar uma semana ausente. Eu vou fazer aqui do Rio. E aí ele, que era porque eu digo que Papai do Céu levou ele. Ele era de Belo Horizonte e ele disse, não, você não vai fazer nem aqui, nem aqui, nem aqui. Você vai fazer aqui, que é onde todos esses fizeram. Olha, caramba. Então, você vai para a Comuna Metamorfose, em Itapeva, Minas, fronteira com São Paulo. Que legal. Você vê, né? A gente achando que vai ser em São Paulo, vai ser no Rio de Janeiro, foi numa cidade no interior de Minas Gerais. Olha só que legal. Sul de Minas, Maravilhoso. mas Sul de Minas é muito legal. Muito legal. Eu gosto muito daquela região também. Não, eu sou apaixonada. Apaixonada. Apaixonada de verdade. Sim. Eu amo. Amo Minas. E aí, o que aconteceu? O curso já tinha dado andamento e eu falei, poxa, mas eu perdi o primeiro módulo. Ele disse assim, eu vou te dar um intensivão de um dia, você vai chegar para o segundo módulo, esse intensivão vai ficar concluído, Sim. e eu vou te encontrar lá. E a gente vai fazer a formação juntos, eu vou estar lá com você. Nossa, que presente quando alguém se realmente ele tá de mãos com a gente, né? De mãos dadas ali, se interessando pela nossa formação, né? Não tenho palavras, Jaciara, para falar sobre esse ser, que ele é primo de uma atriz, Giovanna, qual o nome? Uma morena linda. Giovanna Antonelli? Não, não é Antonelli, é uma outra Giovanna. Giovanna Lancelotti? Uma coisa assim? Eu vou Uma procurar novinha, depois. eu acho que é essa. É. Não me lembro. Bom, enfim. Aí eu fui para a formação e nada dele. Nada dele. Eu falei, bom, alguma coisa aconteceu, ele não pôde vir, beleza. Voltei para Petrópolis. E ele disse assim, lá são 4 fins de semana, você não precisa ficar uma semana longe, né? Eu não Sim, posso largar as sim. crianças uma semana inteira. E aí eu voltei para Petrópolis e ele também não tinha entrado em contato comigo. Eu falei, nossa, que coisa estranha. Aí uma pessoa que eu conheci lá me mandou uma mensagem. O Caian está hospitalizado. Caramba. E aí me colocaram num grupo onde só amigos e tal. Ele pegou Covid, né? Ficou internado 2 meses e veio a falecer. Isso, para mim, quer dizer muita coisa. Porque essa pessoa veio para me colocar Te encaminhou, deixou tudo lugar certinho. que eu tinha que estar naquele momento, né? Porque senão eu teria feito com pessoas que sim, são ok's também, mas que se formaram aonde eu me formei. Sim, Né? sim. Então ele foi uma estrela fugaz na minha vida que passou e deixou esse legado todo para mim, né? E aí eu cheguei ao Tantra, né? E a pergunta é o que é o Tantra, né? Sim, sim. Então o Tantra, ele é uma filosofia de vida. Uhum. Né? Ele não é religião, ele não é seita,
como muita gente já me perguntou, gente, mas o que é isso? Eles fazem lavagem cerebral em vocês? Né? Resumindo, o Tantra é, através da respiração, você perceber todas as chavinhas, todos os comandos que você carrega no seu corpo. Que legal. Quando você respira de uma maneira ou de outra, existem várias meditações Sim. ativas, Sim. são várias respirações. Sim. Dependendo do que você quer, naquele momento, você vai respirar de uma forma ou de outra. Uhum. No yoga, se respira pelo nariz, né? O Tantra, você respira pela boca. Ah, que legal. É, E tem porque- tudo a ver com a porque pelo menos o que eu trabalho muito com mindfulness, eu nem sei se pronuncia assim, mas eu uso muito o mindfulness com os meus pacientes, né? E aí eu sempre falo que a respiração é a forma que a gente tem como se comunicar com o nosso cérebro, né? Mandar uma mensagem que está tudo bem e mandar o corpo relaxar. Então é uma forma racional de você comandar o seu cérebro a relaxar, né? E não eu gosto só o muito disso, cérebro, sim, né? como Você todo o começa resto, a né? perceber várias coisas no seu Sim. corpo. Se você fizer uma meditação ativa com respiração circular, você começa a sentir dormência. Que legal. Você sente dormência, começa no pé, nas mãos. O orbicular fica dormente, né? E se você não sabe disso antes, você pode até ficar assustado. Meu Sim. Deus, o que está acontecendo comigo? Sim. Eu estou toda dormente. Isso é normal? Né? Foi o que aconteceu comigo na minha primeira sessão que eu recebi do Kayan. Né? Primeiro, ele me deu essa instrução de um dia intensivão e ele também era meu terapeuta, né? Então, no final, eu falei, isso é normal? Né? Ele falou, pô, esqueci de te falar, ia ficar tudo dormente. Então, assim, você entra num processo de autoconhecimento. Fantástico. Eu acho que isso é o que mais me deixou assim atraída quando eu comecei a estudar para te entrevistar. Eu falei, pô, isso tem muito a ver com a minha área também. E essa questão do autoconhecimento, de você conseguir ter controle, né, sobre algumas questões do seu organismo, é muito bacana isso. Mas aí, Jaciara, o que você faz com o autoconhecimento? Você consegue saber. É questão de se controlar ou então de conseguir aceitar as coisas que a gente tem. Você né? tem que saber usar Sim. o autoconhecimento. E o Tantra te ensina. Sim, legal. Então, isso é o Tantra. Nós temos a massagem tântrica. É uma das ferramentas do Tantra. Sim. Que o povo gosta muito de focar na massagem tântrica, que é sexo, que é sexual, Sim. que uau, que isso, que aquilo. Sim, a gente trabalha a energia sexual, porque a energia sexual é energia vital. Sim, Nós sim. nascemos porque ela existe. Sim, sim. Né? Sim. Então vamos quebrar o primeiro mito, que Tantra não é só massagem tântrica, né? E massagem tântrica não é sexo tântrico também, né? Nada a ver. Então, primeiro mito quebrado. Então, aí, se você imaginava que era uma questão de... O pessoal deve achar muito que é só sacanagem. Que é sacanagem e A que maioria. não sei o quê. A E aí? maioria. Então, vamos quebrar o primeiro mito. Não é isso, gente. É uma questão de autoconhecimento. É uma ferramenta que a gente pode utilizar para a gente conseguir ter mais conexão com o nosso corpo, conseguir fazer melhor uso dele, né? Sim, dele e, consequentemente, da sua vida em relação ao parceiro, Sim. em relação ao filho, em relação à vida, a tudo, aos animais. Você começa a perceber os animais de outra forma. Sim, Você começa a sentir a energia dos animais. E quando você sente a energia dos animais, eles se aproximam de você. Tem um ditado na Espanha. A Espanha tem... Cara, eu adoro a Espanha. Eles têm ditado para tudo. Para tudo eles têm ditado. Então, tem um que diz assim: los animales y los niños donde hay cariño. Os animais e as crianças aonde há carinho. Sim, Então, sim. quando você vibra nessa percepção do universo, da natureza, da conexão com o divino que eu digo é Deus, é o universo. Sim, sim. Né? É energia, É né? energia. Nós somos 99,9% de energia. Sim, sim. Né? sim. E atraímos coisas, nós somos ímãs. Sim. Né? Sim. E o Tantra é isso, o Tantra fala sobre isso. E não só, o Tantra não é falado, o Tantra é sentido. Ah, que legal. Daí vem a massagem. É através do sentir, do toque, através do calor da sua mão, da sua frequência vibracional, que eu vou Olha. tocar em você. Se eu tocar em você agora, eu tenho certeza que você vai sentir alguma coisa. Sim, sim. E assim, o próprio terapeuta tem que estar numa vibe, assim, numa vibração para conseguir
passar uma energia boa para aquela pessoa, né? Porque, de Sim. fato, às vezes, quando a gente está mal, a gente chega e impregna o ambiente, né? E quando a gente está Exato. bem também, a gente consegue, às vezes, elevar a Levantar o energia, astral, né? né? Aham. E aí entra a música, né? Porque a música mexe com a gente, né? Uhum. Você vê as escolas de samba, quando você vai no sambódromo, quando você tá assim, o tum, tum, teu coração não faz? Sim. Então, a música mexe Sim. muito com a gente também, né? Então, é tudo junto, é o Tantra. Sim, que legal, né? Né? Então, são os vários órgãos do sentido, então? Sim. Através da pele, da audição, deve Do ter toque, cheiro, né? tem Deve o ter, né? cheiro, tem. Tem uma meditação, aliás, que é incrível, que é com os olhos vendados, né? Você vai só trabalhar o Que olfato. legal. Tem meditações que você vai trabalhar o toque, tem meditações que você vai trabalhar o paladar, né? Muito bom. A do paladar, se eu não me engano, não sei, não era tântrica, mas eu já fiz uma meditação que era pelo paladar e eu achei muito interessante o quanto, porque foi num workshop que eu fiz na faculdade e aí eles queriam mostrar pra gente o como a gente não presta atenção na textura, no calor do alimento ou nas partes da boca que são ativadas ou nas sensações e memórias que aquele alimento traz, né? Isso é o Tantra. Então já tá, alguma experiência eu já tem, então. E eu lembro que eu achei fantástico, assim, e era com uma uva passa. Uma uva passa, assim, você fala, pô, uma uva passa? Tem muita gente que nem gosta. Nem gosta. Tem gente que Só que detesta, pelo né? menos eu gostava. E aí, eu lembro que eu nunca tinha percebido o quanto pode ser doce uma uva passa. Porque a gente come no meio das coisas, assim, eu nem tenho, nem desgosto, mas eu nunca tinha percebido o quanto pode Então, ser rico, né, o sabor. Pois é, aí vem, olha só, você está dando o exemplo da uva passa, né? Você pegar uma uva passa com calma e sentir, colocar o cheiro, né? cheiro e tal, com tempo, com calma. Imagina você fazendo isso no seu banho. Imagina você fazendo isso no seu trabalho. Com calma, se dedicando, sentindo aquilo, amando o que você está fazendo. Estando presente, né? Estando numa presença, né? E na sua relação com seu marido, Sim. né? No sexo. Sim. Não, Né? e é completamente diferente, né? Você conseguir estar ali 100% ali com aquela pessoa, né? E tá conectado naquele momento, né? E cada vez mais difícil, né? Porque Sim. a gente faz tudo correndo. Né? Sim. Era nesse ponto que eu ia chegar, inclusive, o quanto cada vez mais, principalmente no mundo ocidental, no mundo que a gente vive hoje, as pessoas elas não têm tempo sequer para olhar para si mesmas, né? Sim, então, sim. o quanto às vezes é importante ter esse cuidado, esse carinho consigo mesmo e se permitir viver, né? Sim. Se conectar consigo mesmo, né? né? Eu falo muito isso no consultório. Talvez esse seja um dos grandes objetivos que a gente sempre tem na terapia. Porque quando o paciente chega no consultório, normalmente ele está muito desconectado dele mesmo. Eu não sei o que eu Tá quero. flutuando, né? Não, tá assim, muito mais conectado com a vontade do outro. E aí não sabe nem por quê, porque não é com o outro, mas com a vontade do outro, né? Exato. Com a Aí vem expectativa. o medo do julgamento, né? O que E o aí, outro... a gente trabalha essa questão da aceitação e tal, porque a partir do momento que a gente se conecta com a gente, por mais que a gente, às vezes, tenha algumas coisas que você possa querer mudar, a gente não quer mudar tudo, né? E nem se deve, né? Porque senão vai virar outra pessoa. Mas a gente tem que aceitar quem a gente é. E até com os, né? Eu não gosto de chamar de defeitos, mas com as partes mais deficitárias, que né? nós chamamos. Exato. E a gente tem que abraçar elas, assim, tem Sim. coisa que a gente não tá a fim de mudar. Eu sou assim e... Sim. Né? Vou arcar só com o ônus de ser assim, mas não dá para querer, A questão é ser feliz, né? Porque a gente vem ao mundo já com o maior presente. Olha, nós temos, gente, principalmente aqui no Brasil, né? Se você comer uma tangerina e jogar uma semente, vai nascer uma plantinha. Vai, né? Presta atenção, olha que bacana, né? Então é isso, é prestar atenção nas coisas que nós temos, que nós ganhamos de presente assim que chegamos a esse mundo. O universo é mágico. E quando você consegue entender que o universo é mágico e que você pode fazer magia, você pensou, acontece. Você fala, caramba! O quanto você está sintonizado, né? Com a energia do... E se permitir ser mais contemplativo também. Olhar o mundo com os olhos de criança, né? De quem está descobrindo, de quem está aprendendo. Sim, a criança... A gente vai perdendo esse negócio da criança conforme vai crescendo. Uma pena, né? Uma pena. Isso é a nossa filha é muito assim, né? É. Ela é muito nela, contemplativa mesmo, assim, umas coisas... Eu lembro que uma vez a gente estava... Quando a gente mudou aqui para Petrópolis, ela aprendeu a andar aqui em Petrópolis já. A gente mudou, ela tinha 1 aninho. Aí a gente começou a andar com ela na rua, e aí ela achava, porque ela também não saía de casa, em Juiz de Fora, né? Porque tinha pandemia e tal. Aí ela andava na rua, ela olhava, ela chegava assim num portão, todo trabalho. Onde é que é aquele portão? Foi
Foi no fórum. Foi no fórum, ali, o antigo fórum, ali na Aham. esquina da avenida com a No General centro. Osório. Aham. E aí ela olhou assim e falou, nossa, que bonito isso aí. Ela tocava assim, e eu ficava, cara, eu Olha, nunca que tinha prestado delícia, atenção, é muito cara. bonito mesmo. E aí a gente andava ali pela Rua da Imperatriz ali, e aí tem muito prédio bonito, ela olhava, ficava assim, deslumbrada. Eu falava, cara, delícia. é tão bonito, né, você... E a gente aprende com eles, né? Eu vou falar uma coisa aqui da filha da Vânia, não sei se ela vai brigar comigo. Mas eu peguei a Vânia e a Maitê e levei para a praia, um domingo ensolarado. Isso já tem um ano, ou talvez um pouquinho mais. E nós fomos lá para... Ai, esqueci o nome da praia, gente. Lá no Recreio. Grumari. Nós fomos para Grumari. E a Maitezinha tinha 2 anos. Gente, eu tenho foto, eu consegui registrar a minha foto. Meu celular, na época, não sei o que tinha acontecido nele, ele está assim até hoje, ele faz a foto em movimento, né? Ah, sim, é. E eu consegui, eu olhei assim, a Maitê estava sentada num monte de areia que já estava lá, aquele montão, alguma criança fez uma montanha de areia, e a Maitê sentou na areia e começou a puxar a areia e a passar, ia fazer assim, ó. Que gracinha. Aí ela pegava a areia lá, O calor, né? Passava areia pelo corpinho e fazia... Gente, na hora que eu vi aquilo, me dá meu celular, me dá meu celular. E consegui registrar. É uma foto em movimento de 3 segundos, mas eu consegui registrar o momento Que e legal. a cara de felicidade. Depois eu vou mostrar para vocês, porque eu amo essa foto. Eu amo esse momento. Uma criança se conectando ali com aquela areia, com o mar. E ela olhava o mar e ela... É porque é uma coisa assim que a gente não porque é uma coisa incrível, Que né? para nós era mais uma praia, era mais um dia, era mais um A momento. gente se acostuma, né? É, com belo, Se né? acostuma, E assim, a terra ainda tem negócio de aterramento, né? Tem o Porque aterramento. você trocar energia assim com a terra é muito bacana Não, também. eu né? faço questão, me lembra depois de Tá. mostrar para vocês, Aham. porque, gente, é a coisa mais linda. Maitê, Vânia, me perdoa por contar essa história, mas, cara, é para você ficar orgulhosa, não é para você ficar chateada comigo, não. Não, a Maitê teve um momento de conexão com a terra, né? Com o mundo, né? E não, e o rostinho, a coisa mais linda. E tem a ver tudo, né? Do toque, do sentido, né? Do sentido, ela passava A areia no tem aquele corpinho. áspero e Gente, lindo. muito, muito, muito legal. Ô Alexandra, quem é que te procura, então? Qual que é o seu público principal de pessoas que buscam a terapia tântrica? É gente que está mais estressada? Ou Que é tipo gente de demanda é... seria, né? Que trata a terapia? Várias. Aham. Né? Tem de tudo, como diz um ditado Sim. espanhol, hay de todo en la viña del Senhor, né? Tem de tudo. A maioria são curiosos, Sim. né? Não se adentram no assunto, são curiosos e querem fazer uma massagem, né? E eu digo Então, você assim, tem que fazer todo um... Assista um programa antes, então, que aí Sim. você já adianta o trabalho dela. Adianta, sim, sim. E então, assim, eu vou contar a história de um interagente que eu tive, que ele entrou em contato comigo, marcando uma massagem, e aí eu mando um textinho Explicando, né? explicando o que é o Tantra, se ele está preparado, né? E ele tô, ok, beleza, foi. Quando ele entra, eu fico mais ou menos 3 horas com cada pessoa, nos primeiros 40 minutos é uma anamnese que eu faço, e aí, conversando, o rapaz começou a chorar. E eu já esperava isso, né? Imagino que isso deve acontecer muito, né? E ele disse assim para mim, olha que curioso, eu vim procurando uma coisa e acabei caindo no que eu precisava. Eu preciso é disso. E aí a gente conversou e tal, eu fiz a massagem nele e no final da massagem ele me contou qual era o real problema dele, né? O real problema dele, casado, 2 filhos, ama a mulher de paixão, mas ela tinha sido abusada quando criança. Então, na hora da relação dos dois, algumas vezes ela via o abusador. Caramba. E isso complicava a relação de 2 pessoas que se amam, né? E então ele chorava muito, 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 porque o Tantra ele mexe com as tuas feridas, né? E Essa questão do toque deve ser muito profundo, né? Deve ser muito bacana. profundo. Uhum.
E aí, resultado, chegamos a um consenso de que continuaríamos o tratamento, porém, ele ia ter que trazer a esposa. Porque para ela, o toque deve ser muito mais significativo E ainda, como né? chegar até ela? Sim. Como eu vou dizer que eu tive aqui, que eu falei com você, que você disse que ela tem que vir? Que trabalho que nós vamos fazer? Então, nós vamos elaborar um trabalho de como, olha, você um dia vai estar mexendo no celular, você dizer, olha que interessante isso aqui, amor, vem ver. Tá, não sei o quê, vamos, tá. E assim foi, eu passei a tratar o casal. Que legal. É a coisa mais linda que poderia ter acontecido, assim, na minha vida como profissional. Então, respondendo à tua pergunta, existem vários tipos de pessoas, vários tipos de pessoas que chegam até mim. Tem pessoas que já vêm com algum conhecimento e, sim, querem se aprofundar mais. Tem pessoas que são curiosos, querem saber como é, né? Já passei por situações também do homem confundir as coisas na hora. Essa é uma das perguntas, porque é mais um mito que vamos quebrar, então, né? Não, você não está procurando alguém para ter relação ou para buscar alguma coisa diferente de autoconhecimento ou de conexão consigo mesmo, né? Não, relação eu tenho com meu namorado, muito boa, por sinal. Não estou procurando relação nenhuma. O que eu procuro é levar o autoconhecimento, a ajuda a quem precisa. Só isso. Se quiser fazer uma massagem, marcar uma massagem só porque vai ter uma massagem, não vai ter. Sim. Não vai ter. Aí procura uma massoterapeuta, né? Sim. Que é um outro profissional. Eu já passo por isso há anos, porque eu sou massoterapeuta e eu sempre trabalhei na área. E é uma área complicada. Sou quiromassagista, mas aí entra a postura do profissional. Claro. Com certeza. Você tem que saber se posicionar. Tudo bem, tem gente que usa a massagem tântrica para outros fins? Sim. Tem. Sim, sim. Sempre tem profissionais que não fazem bom uso do trabalho, né? Isso em todas as áreas. E, assim, eu não estou julgando ninguém, ok. Se é isso que você quer, perfeito. Sim. Se é isso que o interagente busca, perfeito. Não é meu caso. O meu caso é levar alegria, felicidade, conhecimento para as pessoas através da terapêutica tântrica. Legal. Que, em algum momento, eu vou introduzir uma massagem com toque. E aí cabe a pessoa já, antes de ficar ciente. Porque, assim, eu imagino, você tem todo um clima, o toque, principalmente para os homens, acaba sendo, para as mulheres também, é estimulante, enfim. Sim. Mas a pessoa tem que ter a cabeça no lugar para não confundir. Mas é comum a pessoa ficar excitada Por durante a massagem? Por isso que eu tenho essa conversa antes, sim. Sim. Sim, totalmente. Sim. Até porque não tem como, porque tem um chakra, né? A gente vai entrar depois, né? Tem uma pergunta que você botou aí dos chakras. Tem um chakra que é relacionado à pelve, né? Sim. É o chakra base, né? A gente pode até enveredar por isso, explicar aí o que são mais ou menos o... Então, é através... Vamos lá, gente. A energia sexual nada mais é que a energia vital. Não existe energia mais forte que essa. Né? Então, eu pergunto para você. Por exemplo, você é homem. Né? Vamos lá. O horário do programa permite, né? Permite. Então, se vocês está assistindo uma reprise agora, tem crianças na sala, manda a criança buscar alguma coisa para você na cozinha. Neste momento, tire as crianças da sala. Eu estou adorando ver o... Nem da pergunta, já estou ficando vermelho. Vamos lá, Alexandre. Você, que é homem, o que é que passa na sua cabeça quando você está gozando? Boa pergunta. O Michel tá rindo lá no... Eu acho que não passa muita coisa na cabeça. Não passa nada. É sensação, a de cima né? Não, né? Não passa nada. Você tá ali, uau! Você não tá pensando em nada. Não passa a cabeça, não. Agora você imagina se você usa toda essa energia, quando ela tá vindo, para cocriar alguma coisa. Olha o que você tá jogando pro universo. Imagina que nessa hora que está explodindo, você imagina, não sei, uma viagem num cruzeiro pelo mundo. Você jogou isso com toda essa energia. Por causa da conexão. E aí você manda essa energia para o mundo. É a energia. É essa energia, que é vital, que é poderosíssima. Será que é por isso que a gente engravidou tão rápido? Porque, de certa forma, quando a gente...
desvirtuando. Não, Mas mas quando a porque- gente, né, quando eu engravidei, a gente fez tabelinha e tudo, então a gente sabia que a gente Período tava transando certo. aquele dia pra isso, sabe? Aham. E aí, pô, foi muito rápido, porque assim, eu lembro que A gente sabe o 15, dia que ela foi 16, né, feita. de abril, É, a e gente aí sabe. no primeiro mês que a gente tentou, eu já fiquei grávida, Então, assim. vocês já tinham cocriado isso, né? Pô, Vocês já ficou quase tinham- 10 anos com a criança. Vocês já tinham cocriado. Então, assim, É. chegou a hora para... Então, é canalizar a tua energia. Já que nós somos ímãs e somos pura energia, e o universo está aí, que também é Vibrar energia, pra aquilo acontecer, vibrar né? para que isso aconteça. Legal. E qual é a vibração mais forte que você pode ter? É na hora do orgasmo. Sim, olha que legal. É energia vital. Uhum. Então, o interagente, o paciente, ele se excita? Sim. Ele fica excitado? Sim. Ele ejacula? Sim. Ou não. Dado a concentração que a pessoa consegue ter ali no momento, né? E através dos mantras que o terapeuta vai falando e vai dizendo, ou ele pode não ejacular, ou ele pode não ficar ereto, no caso do homem. Ele pode E cair pelo numa- contrário, ele relaxar, né? ele pode cair numa crise de choro. Imagino como isso deve acontecer Porque muito, essa né? energia foi para outro lugar. Foi para uma ferida que está aberta. Então, ele cai numa crise de choro. Caramba, é muito interessante. Sim, né? pô, interessantíssimo. Ele pode cair numa crise de gargalhada. E em seguida É como se o botasse choro. pra fora aquilo que tá preso, né? Exato. Ele pode até vomitar Caramba, que legal. na hora da respiração, durante a massagem. A gente nunca sabe o que tá guardado, o que tá preso aqui, né? Que É. legal. A gente não sabe o porquê eu não gosto de copo quadrado. Pô, que bobeira, copo quadrado. O que tem um copo quadrado? Não gosto. Mas é um exemplo bobo que eu Sim, estou sim, dando. sim. Sim. Se você for buscar lá atrás, caraca! Alguma coisa tem, né? É algo que estava no meu inconsciente, que inconscientemente eu afasto o copo quadrado. Eu não Porque isso gosto. aquilo é gatilho, de repente, pra alguma coisa que a pessoa nem tem uma conexão muito racional, né? Pessoas que foram abusadas e não lembram, arquivaram. Como forma de defesa, Sim. arquivaram aquilo e têm problemas no relacionamento e não sabem por quê. Uhum. Então, o meu foco hoje é a terapia de casais. Ah, que legal. Terapia de casais. Nossa, é maravilhoso. E assim, às vezes não adianta tratar um e não tratar o outro, porque Não. por mais que, por exemplo, aquele exemplo que você deu que a moça tinha sido abusada, você ensina, às vezes, ela a lidar com toda aquela energia e como ele pode ajudar ela também, e ele se ajudar, Tem que porque ser o aquilo já casal. tava... Nesse caso específico, realmente. E assim, no Brasil, só no Brasil, a título De curiosidade. Uhum. de curiosidade, só 30% das mulheres chegam ao orgasmo. Não acredito. Eu entrevistei uma fisioterapeuta pélvica no Vivendo com Saúde, a Camila Luiz. Foi muito interessante, assim, a entrevista dela. E ela estava falando realmente, porque procura muito, né, fisioterapeuta pélvica, quando está inorgásmica, né, que fala? Sim, Anorgásmica. Anorgásmica. Aí eu fiquei pensando, gente, se não é para chegar no orgasmo, Anorgásmica. não tem consigo muito. entender por quê porque deve ser muito desconfortável, né? Assim, se você não sente prazer e não chega no orgasmo, deve ficar uma sensação de incompletude, assim, na relação sexual. E você acredita, Jaciara, que tem mulheres que não chegam ao orgasmo com o parceiro, mas conseguem tocando-se? Uhum. Aí você acha que às vezes pode ser alguma questão de trauma com o sexo oposto, tem que alguma ser coisa assim? buscado. Uhum. Tem que ser buscado, aí entra o tantra. Sim. A terapia tântrica. Sim. Né? Até para ela entender, às vezes, aonde que ela consegue tocar, ela tem que falar pro parceiro. Ah, eu gosto assim, eu gosto assado. Tem muito parceiro que é bem ruim Não também, né? é. Tem. O Rafa normalmente aqui tá para defender os homens, hoje ele Não, tá pra... agora- Mas tem. E Tem aí que se não esforçar, é culpa, né? não É. existe a culpa, né? É. Aí, por exemplo, a dica que eu dou, seja o GPS para o seu parceiro. Se comunique, Né? né? Tem Se que falar sobre comunique. sexo, né? As pessoas às vezes falam que o sexo é meio que supervalorizado, né? Ali, mas o que acontece? As pessoas falam um pouco disso.
As pessoas, É às vezes, tabu. até praticam menos que antigamente, né? Que a gente tá falando. As É. pessoas tinham 10, 15 filhos, então, muito provavelmente, faziam muito mais sexo Sim. que a gente hoje em dia, né? Sim. Até porque não tinha TV, não tinha celular, não tinha videogame, não tinha nada. Aí, não tinha Netflix. Aí, o que acontece? As pessoas até falam um pouco sobre isso. Porque se as pessoas não se comunicam, não se masturbam, não sabem como é que elas se entendem, como é que vai falar pro outro? O que quer que faça, né? Porque isso vem da criação, né? Isso vem muito da criação, da nossa criação, da sociedade, né? Quando a criança começa a se descobrir, não faz, é feio, não sei o quê, tira a mão daí, não sei o quê. Então, você vai criando bloqueios. Vai criando bloqueios de uma coisa que é natural. Porque se não fosse, a gente não estava aqui. Sim, É. sim. A gente não nasceria. Como que a gente nasce? Que nem o meu mestre, Devani Choque, fala, né? Se vocês não sabiam, o pai de vocês comeu a mãe de vocês, gente. Não tem muito como fazer diferente disso. Então é isso. E a gente usa essa energia para tratar. Sim. Mas é interessante ela falar isso. Eu lembrei até de um caso que aconteceu lá em casa, quando a Maria Luísa, a nossa filha, estava começando a desfraldar. Ah, é. Aí a gente, no final de semana, foram os pais e o coleguinha dela lá em casa. E ela tem um piniquinho dela, fica no quarto dela e tal. Quero que eu entenda o que você Aí- vai falar. Não, porque eu achei muito errado, mas olha só como é que é a cabeça. Tava os dois brincando no quarto e ela inventou de fazer xixi. Só que, pô, criança, né, completamente inocente, tirou a roupa e fazer xixi. Eu cheguei no quarto e falei, meu Deus, a minha filha tem 2 anos, eu já peguei ela pelada no quarto com o amiguinho. Mas eu ria tanto. O Rafa chegou assim, vermelho. Aí ele, vem cá, tia, sai daí, não pode ver ela pelada, não. Aí a gente fala, né? Assim, instrui ela. Mas aí foi muito engraçado, porque aí ele ficava assim, mas eu quero ficar lá com ela. Mas eu que fiz um escândalo como pai de menina, né? Para você ver, o adulto já coloca, Maldade. já inculca aquela Sim. coisa de que não pode, Né? é feio, é proibido. E eu não sei se é porque é proibido que daí vem Sim. O interesse. o interesse e vira tabu depois. Sim. Então é um troço meio complexo, né? Sim. Peraí, mas como assim? É proibido, mas eu nasci. Então, peraí, então você transou com meu pai? E isso é errado? Isso foi proibido, né? Gente, mas você falou que não podia, que isso é ruim, que isso é feio, que não pode. Tá tudo errado. É. Né? E sabe uma questão que a gente se coloca, que nessa questão do desfraude vem muito essa função da sexualidade, né? E eu lembro que eu fiquei muito assim, fui estudar, fui ler para ver como é que ia fazer, e a gente optou pelo desfraude mais natural, assim, sabe? Eu deixei, quando ela não Sim. fazia mais, eu tirei a fralda e... Às vezes ela quer botar a fralda porque ela quer ser bebê, aí... Mas é... Tem quantos anos? Ela tem 2 e 9, né? 2 e 9. Ela desfraudou Ai, que com 2 delícia. e 6, eu acho, 7, né? 2 e 4, É. por aí. Mas assim, a gente ficou muito tempo nesse processo porque a gente estava esperando o tempo dela, né? Aham. Aí eu lembro que a gente começava assim, tá, beleza, eu tenho que deixar que ela se toque, que ela se descubra as sensações, e aí ela queria tocar pra ver, né, o xixi, e aí se bobear, ela ia tocar no cocô, sei lá. Aí eu tava querendo deixar ela livre. Só que questões, por exemplo, assim, eu sempre falar pra ela, homem não pode, enquanto você for criança, homem não pode te ver sem roupa, e Só o menino papai. não pode te levar no banheiro, só o papai. Aí eu fiquei pensando, poxa, eu não quero que ela leve isso Sim. pra vida adulta e entenda que o homem não pode tocar nela. Tem que Mas tomar... pra gente defender de, às vezes, É. um possível abuso, é tão complexo isso, né? É uma linha muito tênue, Sim. Jaciara. Tanto a gente, os terapeutas, acontece nos atendimentos, é uma linha tênue demais, que a gente Sim. tem que tomar muito cuidado, né? Para orientar. Porque, assim, não é liberado também, né? Sim, Pode. Também não é assim, sim. né? Sim. Tem Eu- assim, um lugar para fazer, né? Não pode ficar pegando. Como, por Menino deve exemplo- ser muito mais complicado, porque menino fica, às vezes, pegando no pênis porque tá com vontade de fazer xixi, né? Por exemplo, eu tenho um interagente que trouxe para mim a seguinte questão. Eu deixo meu filho se tocar, eu vejo ele se tocando. Eu digo, peraí, você vê... Aonde você o vê? Às vezes no sofá da sala e eu tô com amigos. Não pode. Sim. Pra ele saber a questão de privacidade, né? Mas também você não pode chegar e falar assim, não faça isso, não... Não, você tem que chegar e falar assim, meu filho, é o seguinte, olha, bacana, maneiro, mas tem local, tem momento, né? E tem a sua privacidade, tem o Sim. respeito aos outros, Sim, né? sim. Veja da seguinte forma, você tem uma CNH na mão e você vai perder ponto. Sim. Daqui a pouco perde ela. Daqui a pouco você perde o direito. Sim. É uma boa analogia. Né? E outra coisa que eu costumo dizer sempre, aonde o seu
Começa, o meu termina. Sim. Até para a criança não sofrer muito, porque a gente em casa, às vezes, a gente tenta ter um pouco mais de delicadeza para tratar isso. Mas, por exemplo, na escola ou na rua, para alguém chegar e dizer e ser um pouco mais agressivo com a criança e isso ser relativamente traumático. Cara, eu vou te falar uma coisa, né? Que hoje eu tô que tô, não sei nem se eu deveria falar isso. Mas hoje eu tô que tô. Fala aí. Eu devia ter uns 11 anos. E a minha mãe foi me buscar no colégio e me pegou beijando o menino. 11, 12 anos. Nossa, mas ela foi do colégio em casa, me xingando, dizendo que eu era uma sanguessuga, que eu era isso, que eu era aquilo outro. Graças a Deus, né, eu tive cabeça para sair disso. Porque as pessoas mais antigas... Você pergunta para uma senhora, você viu seu marido nu? Não, nunca. Isso não, minha filha. Não, de jeito nenhum. Era assim. Não estou culpando ela. Foi a criação que ela teve. Diferentes, claro. Né? E aí o Tantra também entra. Né? A gente não pode ficar julgando sem se colocar no papel do outro. O Tantra é compaixão. Sim. A gente se coloca sempre no lugar do outro. Né? Isso é muito importante. E tentar ajudar, e não julgar. E isso em todos os aspectos da vida acaba sendo uma coisa positiva, Sim, né? Sim, por isso que eu te disse no começo da nossa conversa, que é uma filosofia de vida. Sim. Você ter uma outra forma de se comunicar, de se conectar com o outro também, consigo e com o outro, né? Sim, é isso. É você saber dos seus limites e do limite do outro, né? O Alexandre, fala um pouquinho também do programa que você tem aqui na TVI, quem são as pessoas que você traz entrevistados, para quem ainda não assistiu, né? Como é que... Então, aqui no programa do Tantra para o Mundo, eu sofro um pouquinho para trazer entrevistados. Eu imagino. A gente estava comentando isso, né? Que eu falei, porque a gente com os 2 programas é difícil de conseguir pauta. Eu fico falando, você que é específico, né? O assunto que você vai tratar. Por isso que você pega pessoas do Brasil inteiro, para né? não ficar tocando sempre a mesma tecla, né? Que fica chato a gente falar sempre a mesma coisa. Mas a dificuldade agora, a gente consegue fazer via link. Sim. E eu estava dizendo da dificuldade da pessoa se deslocar para fazer o presencial, né? Quinta-feira, a Kelly veio, fizemos presencial. Sempre que possível, eu faço presencial, mas com o link ficou mais fácil, porque as pessoas que eu entrevisto não são da cidade, né? São de outras cidades. E então essa dificuldade nós temos. Lógico que presencial não tem igual, né, gente? É uma delícia, né? A troca que a gente tem com a pessoa ali, né? Com certeza. É que nem terapia online, terapia presencial, né? Eu falo online, funciona? Funciona. Assim, né? Melhor do que não fazer. Mas ali tem uma troca, né? Que nem você falou da energia. Imagina, o seu programa deve ser mais ainda, né? Porque são 2 pessoas que entendem sobre essa questão da energia, né? E na primeira temporada do programa, que eu fiz uma pausa aí, voltei agora, eu trazia presencial. Então, era todo um trabalho, né? Porque eu gosto de buscar na rodoviária, eu gosto de encontrar, aí eu mostro a cidade, aí eu trago para o programa, aí depois eu me despeço, se for o caso, levo à rodoviária, ou levo até onde a pessoa vai, né? A pessoa vai. E isso demandava muito tempo, né? Porque aí eu perdia 2 dias da semana, toda a semana. Sim. Né? E ficava bem difícil. Mas eu quero poder trazer alguém da cidade, que também é difícil, porque as pessoas dizem, eu não vou lá falar sobre isso, não, eu não. Sim. Petrópolis. Sim, tem toda uma questão, né, da cultura petropolitana, né? Mas eu tô doida para trazer alguém que tenha passado pela experiência e que venha dar o seu parecer. Sim. Isso é sempre muito legal, né? Você trazer alguém que foi impactado. Porque os meus convidados normalmente são meus colegas de trabalho. É do lado do seu lado, né? Eu quero, gente, tá? Disponibilizar pra aí, dá o convite aí. O casal aqui se disponibilizar. Eu super vou amar fazer uma terapia de casal com vocês. Eu tinha certeza que ia chegar nisso, a carinha dela.
Eu adoro ter contato com essas questões, porque tudo que trabalha o autoconhecimento e essa conexão com as próprias energias, assim, eu gosto muito de tudo. Fala minha lua em aquário. É a lua em aquário. Aí quando a gente começou a estudar, eu falei, nossa, muito provavelmente eu vou acabar fazendo pelo menos uma sessão com ela, para conhecer, sabe? Acho muito válido, acho válido. Eu não imaginei que você fosse ficar animada e fazer Vocês também, fazerem assim uma meditação, a gente começar com uma meditação para vocês já sentirem e depois, se vocês quiserem buscar mais, sim, né, a gente pode ir avançando e buscando cada vez mais, gente. É o que meu mestre Nishoki diz, né? Xanda, você vai falar sobre o Tantra, só que o Tantra é sentir. Sim. Então, você só vai saber o sabor da Coca-Cola se você tomar um gole de Coca-Cola. Sim. Né? E é legal essa função de realmente trazer alguém que fez, porque é um outro olhar, né? Porque o profissional, eu fico pensando, né, eu como psicóloga, falar sobre psicologia é diferente, porque eu já fiz uma live com uma paciente e foi muito interessante ela falar o quanto... E ela nunca tinha feito terapia, a primeira vez que ela fez foi comigo. E algo que até o Conselho Regional não indica muito, não. Mas mas é que acontece dentro, né, Sim. O conselho não diz de fazer nada, né? Mas, assim, dentro do que podia, aí eu falei, porque eu não posso falar nada do tratamento da paciente por causa de quebra de sigilo. Mas eu falei, o que você quiser falar, você pode falar, porque é da sua vida, né? É ela que tá Ou falando. ela falou, aí falou, e eu lembro que deu impacto na época, assim, sabe? E às vezes eu chego, assim, quando uma paciente minha tem uma vitória, a gente fica muito tempo trabalhando uma coisa e ela alcança aquilo. Que bacana. E aí eu chego em casa... Você vibra junto, né? Aí eu digo que eu saio dando cambalhota, estrelinha do consultório, e eu expresso mesmo. Tem gente que não expressa, eu expresso A Jaciara mesmo. não me conta nada de paciente em casa, mas quando é esse tipo de coisa, eu falo, puxa, minha paciente passou na prova. Conseguiu. Nossa, sabe? Foi muito legal. E aí eu fico assim, ai, que vontade de fazer um vídeo, falar para as pessoas, olha, se você quer fazer isso, a gente consegue. E porque é dar esperança para as pessoas, sabe? Ajudar as pessoas a... Isso também é tântrico. Pois é, e a gente não pode. É por isso que eu disse, RP mais atrapalha que ajuda. Deus E eu acho muito interessante, Jaciara, assim, a pessoa vir e falar da história real, as histórias reais, né? Sim. Eu não estou falando, eu tenho um primo, um vizinho, não. A história real de vida da pessoa, que nem teve o meu programa com a Kelly, ela falou da história dela. Sim. Né? As histórias como conecta, reais. né? Como as pessoas se sentem mais próximas, né? Aí, o que vai acontecer? Quem está assistindo... Com certeza vai ter muitas pessoas que vão se identificar com aquilo ali. Sim. Né? E isso já é um impulso para que ela queira buscar uma saída para aquele momento da vida que está difícil e tal, porque a gente tem momentos e momentos. E o Tantra, se fosse assim, você vivia rindo, não sei o quê, eu ia viver rindo. Não é, problemas todos temos. Sim, sim. É saber como conduzir os problemas. As soluções também existem, gente. Se você vivesse rindo, eu ia dizer que era patológico, porque ninguém é feliz o tempo inteiro, né? Pois é. É assim, não, porque o organismo nem aguenta a gente ficar... E é dá. engraçado que, às vezes, as pessoas acham que, eu vou começar a fazer terapia, ou eu vou fazer um tratamento né, com tântrico, e aí eu vou ficar feliz o tempo inteiro, eu nunca mais vou ter problema, ou os problemas não vão me afetar. Não é. São duas questões. O imediatismo, que é achar que no passe mágica vai acontecer, e o que a gente conversa muito, que é o viver felizes para sempre, né? O quanto esse felizes para sempre atrapalhou a vida de muita gente ficar achando que esse feliz para sempre é real. Eu digo que a Disney iludiu todo mundo. Sim, com certeza. Essa função de casar e foram felizes para sempre, é bem pelo contrário. Concordo. Você acredita que eu chorei num filme? Qual era o filme, gente, das irmãs? Da Frozen? Eu chorei horrores. Porque no final o encontro era ela com a irmã. E isso, pelo menos, eles estão mudando um pouco. Mas, assim, porque eles estão querendo fazer também trilogias, né? Fazendo mais filmes, né? Mas o que acontece é isso de pensar que a gente, quando encontra alguém que a gente queira se conectar mesmo com aquela pessoa e viver pro resto da vida com ela, não é... O fato da pessoa, às vezes, não trazer dificuldades para sua vida ou não trazer um mínimo de incômodo, não é uma relação saudável. Porque para ser saudável, a pessoa tem que te impelir a ser uma pessoa melhor. Se ela não faz isso, então o relacionamento não está cumprindo o papel dele. Está muito confortável e, né, não está te ajudando a melhorar como pessoa. Então já está errado aí. Às vezes é difícil as pessoas terem esse insight, assim, de perceber que relacionamento humano é isso. É altos e baixos, como dizia uma terapeuta que
na época eu fiz terapia de casal com meu falecido marido, ela dizia assim, relacionamento tem muito xixi e cocô. Né? Não é só flores. Tem com xixi e certeza, cocô também. com certeza. Sim. Né? Não, e tem que ter, né? Porque até pra gente valorizar quando tem as flores. Exato. Porque se você fica muito no meio das flores, que a gente tava falando que a gente acostuma com belo, né? A gente... Sim. Aí, se você tá sempre com belo, daqui a pouco, é belo. É belo. Agora, se você não passa por umas épocas, né? A gente entrevistou o pastor Tiago. Eu e vi, aí, foi muito legal, Foi né? bacana. Você viu daqui ou do Vivendo com Saúde? Foi o do... Eu vi o do podcast. Do podcast. Que foi legal, de relacionamento. Ele puxou um pouquinho do que a gente tinha falado no Vivendo com Saúde também. Ele falou, a gente aprende na dor, a gente não aprende na felicidade. Felicidade é necessária pra gente conseguir ter, né? Mais esperança e tal, mas mais a dor traz. A necessidade Vamos lá, faz o sapo pular. Esse acho que é brasileiro, hein? A necessidade faz o sapo pular. Com certeza, com Né? certeza. Senão o sapo nunca vai saber que ele é capaz de pular. E não sai da zona de conforto, né, cara? E você tem um potencial. Todos temos, né? Todos temos. Essa digital aqui é só minha. Sim. A sua já é outra, a sua é outra. Não tem ninguém com a minha digital. Mesmo se você tivesse uma irmã gêmea, a digital seria diferente. Seria diferente. Somos seres únicos e capazes de tudo o que a gente se propõe, né? Sim. Então, é isso. E para isso vai existir escadinha, 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 escadinha. Você não vai dar um pulo, vai lá para cima. É porque aí é você não aceitar as suas limitações, né? Exato. Você achar que você é... ou mais do que você realmente é, porque você ainda não é, ou então achar que não vai doer para chegar, né? Se você começar a subir uma escada, você vai, em determinado momento, você vai ficar com a coxa doendo, porque você está forçando aquele músculo, né? Agora, se você subir de escada rolante, não vai doer, mas a vida não é de escada rolante, é escada de degrau mesmo. E você nem vai dar valor. Não vai dar, porque não doeu, Não exatamente. passou por E tu cada nunca vai etapa. saber a força real da tua coxa, se você não teve que forçar, né? Você não passou pelas etapas, né? Sim. É igual os jovens quando entram no caminho das drogas, né? Eu costumo dizer o seguinte, gente, quer provar? Prova. Mas uma coisa é você, numa corrida, pular os obstáculos e chegar na faixa final. Outra coisa é você sentar em cima de um obstáculo e ficar. Entendeu? E aí você passa a vida usando drogas e não faz mais nada da vida. E aí, de fato, você estaciona a vida, né? É Os uma boa obstáculos, alegoria. eles estão aí para eles serem pulados. Sim. E você dá continuidade. Agora, se você senta em cima dele, é ali que você vai ficar. Sim, sim. E essa é a graça da vida também, né? Essa é a graça, é a conquista. É a jornada. É a conquista. Eu sempre falo que a gente está algumas gerações já, a gente está numa forma de pensamento muito de que, eu não dou conta, porque o mundo precisa ser confortável para me adequar, o mundo precisa se adequar a mim, porque eu não quero passar por sofrimento, porque as pessoas estão crescendo muito com uma autovisão de insuficiência, de incapacidade. Eu trabalho muito isso no consultório de criança de desamparo, de não merecimento, criança de desamor, né, que ela não é interessante, que ela precisa virar de cabeça para baixo para conseguir alguém se atrair por ela, e não ela realmente entender o que ela tem de interessante, né? E saber que tipo de pessoa pode se atrair por isso. Sim. Também aí já é outra ossada, né? Você deve passar também por várias situações no teu consultório de vitimismo também, que a gente tem que tomar cuidado com isso também. Muito. E isso porque, assim, é interessante que as pessoas também não... Se as pessoas não sabem o que é o Tantra, imagina a psicologia, que é uma coisa que é relativamente conhecida e mesmo assim as pessoas confundem, né? Eu digo que quem vai para o meu consultório, pelo menos que eu trabalho com terapia cognitivo-comportamental, e não está buscando resolução de problemas, não está no lugar certo. Por isso que tem paciente que às vezes eu pergunto, como é que foi a tua semana? Elas querem contar tudo o que aconteceu na semana. Aí eu falo, não, eu não quero saber tudo, eu quero saber o que é importante. Sim. Quando teve mudança de humor, quando teve algum evento significativo, ou quer contar alguma coisa da vida de outra pessoa. Aí eu trago, não, a gente está falando sobre você. E você nessa situação, como é que é? Aí eu digo assim, quando o paciente começa a se vitimizar muito, eu falo, não, beleza. O que você tem controle, então? Sobre a tua interpretação de mundo e o teu comportamento. Se você não está com a intenção de mudar isso e trabalhar o que você tem controle, a terapia não dá certo. Está no lugar Aí errado. eu falo, eu dou 100% no meu 50%, você tem que dar 100% no seu. Mas eu tenho pacientes que a terapia demora um pouco mais exatamente por causa disso. A pessoa não, vou me comprometer, eu vou fazer e não sei o quê, eu vou. Consegue. E aí, quando chega na outra semana, e aí, o que você fez? Né? Fez, porque a gente deixa atividade de casa, né? Que a gente fala para a pessoa ficar em processo terapêutico durante a semana. E aí ela fala, não consegui fazer tal. Por que você não conseguiu fazer? Vamos tentar entender?
o objetivo, a pessoa que tem que traçar. Então, ela até que tem que estar impelida a chegar àquela mudança. Sim. Eu não traço objetivo pelo paciente, né? Ela Então, tem que querer sair da zona de conforto, exato. né? E paciente muito vitimista não para comigo. Porque Né? daqui a pouco ele começa a entender, não, ela não tá, eu não reforço esse comportamento, Eu entendeu? acho isso incrível, gente, como as pessoas se colocam sempre num papel que, cara, para e pensa. Será que não é você Exato. que está fazendo o outro de vítima, se Sim, fazendo de sim. vítima? Você É tá a tua interpretação de mundo, né? Gente, Não, a Jaciara tem pavor de vitimismo. Tem. Eu também tenho. eu viro e mexe, eu em casa, Rafa, eu levo umas broncas. Ai, coitado, olha só, né? Você fez Eu isso sou a er- bruxa má da sua Você vida, fez né? isso errado Fala por sério. minha culpa. É, olha só, né? Eu sou poderosa, eu te influenciei, né? Eu te olha que comando, poder, né? É isso Eu aí. disse, olha só, coitado É de isso você. aí. Eu falo, e ele Fala, sabe, ele, eu quando eu sei. começo com esse discursinho, Quando ele já começou a sabe. falar de vitimismo, eu já fiquei olhando assim. É. Vai sobrar pra mim. Mas melhorou muito, assim, Muito. essa questão de... Porque a autorresponsabilização, infelizmente, é uma coisa que às vezes a gente as pessoas não têm. E aí, quando elas entendem que é bom ter autorresponsabilização, porque aí você toma as rédeas da sua vida, é O fantástico. troféu Isso é teu, cara. Você chegou lá e o troféu é teu. Tem uma frase que eu nunca mais falei, que é o olha o que você me fez fazer. Isso É. eu nunca mais eu falei. não fiz nada, porque não, filho. Nossa. A gente Nossa. melhorou muito como pessoa, eu né? aprendi, nunca mais falei isso, porque É. ela ficou revoltada. Pô, fala sério. Alexandre, então a gente já está indo para o final da entrevista. Fala como é que o pessoal que se interessou pelo assunto pode te procurar para fazer um tratamento terapêutico tântrico. Para bater um papo, para tirar dúvidas. Tirar dúvida. Uhum. Gente, no meu Instagram, @devachandra__, né? Eu acho que por lá é o melhor lugar, porque WhatsApp eu não dou conta e telefonema também não dou conta. Então, lá eu sei que vai estar e aí eu vou respondendo conforme eu vou puxando Repete, as mensagens. Repete só, por favor. Deva, né? D-E-V-A. É Devachandra, DEVACHANDRA, __. Ah, não, Do é com Tantra X, né? para o Com mundo. CH. Ó, isso é É com legal. CH. É com Tem um CH. trocadilho aí. Tem. Porque meu nome é Alexandra, meu Sim. apelido é Xanda com X, mas o meu Sani, assim, que foi o nome que eu ganhei na minha formação, é com CH. Então, É legal legal. com chakra também, então É. já fica trocadilho, Olha, fica eu não bom, tinha prestado atenção nisso. Eu achei que era proposital. Cara, que Eu achei que era bacana! proposital. Olha isso, gente. Tá vendo? Mais uma Tá, e ele coisa. é mais fácil de lembrar, então, que é com CH igual chakra. Igual chakra. Olha, gratidão por essa observação. Eu não O olhar de marqueteiro. Não tinha parado para pensar nisso. Que bacana, ó. Alexandre, eu queria te agradecer muito. Nossa, E foi assim, de ótimo. verdade, a gente está disponível. Então, pessoal, aí vai ficar sabendo mais sobre informações, como é que a gente vai acabar dando entrevista no programa do Alexandre. Olha, Com outra paciência. ideia maravilhosa, Né? tá vendo? Já mato logo tudo, viu? Já estamos aí disponíveis para acesso, né? A gente pode Vamos chamar de combinar, cobaia ou então? pega mal? Não, né? Não, é É bom, cobaia, a gente vai gente lá, pode- participe e depois traz o nosso A olhar gente do pode programa. combinar, a gente faz uma meditação ativa somente a princípio, né? Faz uma respiração e tal, vocês já vão ver algo mudando. E daí, você já vem de convidados para o meu programa. E daí, se quiser dar continuidade, a gente dá continuidade. Ai, que legal. Bacana. Adoro essas coisas diferentes. Ela vai ficar falando sem parar agora. Alexandra, muito gratidão pela sua entrevista. Gostei muito. Saiu, a gente tentou várias vezes, não coincidiu os horários, Com mas certeza. aqui estamos, tudo é quando tem que ser. Quando tem que ser, com E certeza. acontece como tem que acontecer. Exatamente. Gratidão a vocês. E vocês aí de casa, espero que vocês tenham mudado um pouco a sua visão com relação à terapia tântrica, o que é massagem tântrica, né, que é diferente, né, do que a gente muitas vezes tem no senso comum, né, o conhecimento. E se vocês se interessaram pelo assunto, procurem a Alexandra, né, no Instagram, @devachandra__. __. Tá escrito lá assim, ó, do Tantra para o mundo. Do Tantra para o Mundo. Aí procura, com certeza. E o programa dela é super interessante, assista. Então, vai ter quinta-feiras, 9 horas da Às noite. 21 horas, todas 21 as horas, quintas. todas as quintas-feiras. Então, vocês estão convidados então para assistir mais os Petrocasts e mais do Tantra para o Mundo da Ai, Alexandra. adorei. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado.
tenham se divertido também, aprendido, né? Os programas, assim, pra gente trazer diversão, conhecimento, é o que a gente quer. Com certeza, entretenimento. Semana que vem a gente vai entrevistar as meninas do Bloom de Estilo, que elas vão falar sobre colorimetria, sobre imagem pessoal e sobre autoconhecimento, né? Olha que bacana. E aí, no final das contas, tem tudo a ver, né? Tudo a ver. Eu Então, digo que são várias vertentes, inclusive a psicologia, com certeza. que caem sempre no mesmo laguinho. No mesmo Sim. laguinho que é a gente acabar se conhecendo. Então, não perca o programa da semana que vem. Muito obrigada. Gratidão.